Eu nasci no Sítio Cardoso, em Itaporanga. Eu e meus irmãos nascemos na mesma casa que todos nasceram. Essa casa foi construída por meu bisavô, que veio de Campina Grande, fugido numa revolução que ele chamava, parece quebra-quilo. E lá construiu minha família. Meu pai se casou com minha mãe e ficaram morando lá nessa casa. Que depois, recentemente, eu transformei em memorial da família Soares. Olha, nesse tempo, Boaventura era distrito de Itaporanga e eu fiz o primário lá, na casa de minha tia Isabel, que era professora. Eu ia para lá com Amaro Gore, que era filho de um pistoleiro de Lampião, Sabino. E lá fiz, depois que eu fazer o primário em Itaporanga, a gente veio para Itaporanga e eu estudei lá com o professor Lindolfo Ramalho, que tinha vindo, que era de Conceição e tinha vindo passado 5 anos na Europa. Era um homem muito culto, muito inteligente, e hoje esse prédio desse colégio eu tombei e botei o nome dele quando fui deputado. Depois do primário, eu fui estudar em Patos, onde terminei o ginásio. Onde fiz o ginásio no Colégio Diocesano de Patos, cujo diretor era Padre Vieira, que chegou depois a ser deputado federal. Do ginásio eu vim para Campina Grande, que a família Loureiro tem sua origem em Emas, no Vale do Piacó, e tem uma grande, também, um grande número de loureiros em Campina Grande. Eu fui para lá, para a casa de Jaque Garcia de Medeiros. Também vivi lá na casa de tia Lili e de Antônio de Chagas, que era meu tio. Foi quando eu decidi de começar, botei na cabeça de vir para João Pessoa, terminar o científico no Liceu Paraibano. Cheguei aqui, fiz concurso, que lá era concurso, passei e me saí muito bem. Fiz depois o vestibular. Eu queria apenas ressaltar que eu tive uma grande mestra, era Olivina Carneiro da Cunha, que orientou a gente, eu e várias gerações. Aí fiz o vestibular, passei, fui para a faculdade,
fiz tive um bom aprendizado, mas desde o início sentia uma aptidão, um desejo de ser pediatra. Uma vez conversando com o doutor João Medeiros, ele me encaminhou. E foi para mim um segundo pai na minha formação. Não só como pediatra, mas como homem, seguindo, tomando exemplo as suas atitudes. Asdrúbal de Oliveira. Era um anatopatologista que a gente tinha e que eu admirei, fiz amizades com ele. Era um homem muito introvertido e eu consegui até no domingo algumas vezes almoçar com ele. Foi dos médicos que mais me influenciaram na minha vida de formação. O João Medeiros foi quem mais me influenciou em tudo. João Medeiros, para mim, eu digo num livro que eu tenho aí, que ele foi um segundo pai na minha formação, não só como pediatra, mas como homem, em tudo. Asdrúbal nos ensinava anatomia. E eu fiquei na dependência anatomia no segundo ano. Aí estudei. E caiu o peitoral na prova. Na primeira prova da dependência. Eu tinha estudado tanto, Ricardo, que eu trouxe o desenho, eu fiz na prova o desenho do peitoral com as mesmas cores que tinha no livro. Quando eu fui receber a nota, aí ele... E depois me ajudou muito no atendimento, nas cirurgias dele. Quem me ajudou muito também foi Jarbas Vinar. Era pediatra e me orientou muito. Então era uma vivência que a gente teve espetacular. Principalmente eu, que era do interior de Itaporanga, morava na casa do estudante, e ter amizade e intimidade com esses caras, como João Medeiros, como Asdrúbal. Foi um período muito bom em minha vida, que eu sempre relembro, contei nesse livro, e sempre faço questão de contar, porque eu não posso esquecer essa parte da minha formação desse pessoal. A residência médica, o que me motivou sempre foi a influência de João Medeiros, né? Como pediatra. Eu gostava sempre de pediatria, de criança, e ele me orientou. Tive um reforço muito grande de Jarbas Vinagre, de Zefinha e Vilma, para me encaminhar e me encaminhar. E eu fui para o fundão com essa recomendação daqui. Onde lá, Ricardo, foi aquele, como se diz, aquele impulso que eu tive. Logo no fundão, era a Universidade do Brasil, né? E aos poucos eu fui me impondo e cheguei a chefe dos médicos residentes. Que naquele tempo
médico residente, era quem eu mandava no hospital em tudo. De alimento a tratamento, tudo. A gente era eu era quem mandava. E consegui, com isso, através dessa residência, do que eu fiz com o doutor João Medeiros, e ele viu, eu vim direto para cá com o curso. Doutor João Medeiros, eu penso que eu estou repetindo, mas doutor João Medeiros foi ao primeiro congresso de pediatria do Brasil. Com isso, ele ficou tão impressionado com o meu conceito lá no hospital, que já me avisou que eu ia ser contratado. Quando eu cheguei aqui com o doutor João, aí eu precisava fazer neonatologia, que lá no fundão a gente não tinha. Aí ele me mandou para Ribeirão Preto. Eu passei lá 2 anos e fiz, além de grandes amizades, fiz um bom curso. Varia muito a profissão, porque Soares Madruga tinha deixado a política e eu, aos poucos, eu fui penetrando na infeliz da política. Fui atender em Itaporanga, atender em Conceição e, apesar de ser pediatra, lá a gente tinha um atendimento geral. A minha experiência como professor de pediatria é uma das glórias para mim. Não só porque eu dei continuidade ao trabalho de Dr. João Medeiros, mas também porque, através da pediatria, eu penetrei em todos os setores, em todas as atividades sociais que eu podia, que eu imaginei penetrar e consegui penetrar nelas através da pediatria. Porque, olha, eu fui diretor da faculdade, fui professor, fui tudo. Agora sempre é Paulo Soares. Você me conhece com várias atividades, em tudo, mas onde você perguntar, você conhece Paulo Soares? Na Paraíba, aqui até Conceição. A escassez de pediatras é a dificuldade que ele está encontrando no campo para trabalhar. Ou, dando um exemplo mais concreto, é a especialização no Brasil. Quando eu comecei na pediatria, a gente trabalhava otite, conjuntivite, pneumonia, diarreia, tudo era o pediatra. Hoje, cada especialidade tem 5, 6, cada um melhor. E essas são opções para que as mães procurem os especialistas. Eu não conto, hoje que eu faço consultório, mais por diletantismo. Isso
é uma pura realidade, porque ninguém quer ser mais pediatra. Porque a concorrência é muito grande para a criança. A otite tem o otorrino, oftalmologista, amidalite especialista. E antigamente não existia isso. Até gastro, rapaz. Hoje o gastro é um concorrente para a gente que a gente devia tratar de diarreia do menino. Essas especialidades, e cada vez mais essas especialidades se subdividem para perder, para fazer com que o pediatra e o clínico geral não mais existam. Esse conselho você dá, que eu dou muito pouco, você dá se você pudesse notar algum resultado. Só que a conduta hoje do pediatra, com essas especializações que eles estão misturando, praticamente se torna impossível isso. Na prática, a pediatria é muito difícil, por isso que está sendo extinta. Porque você, olha, vou dar um exemplo aqui, aqui a gente tem o lactado da torre. Eu mando todos os meus clientes que me procuram se vacinar lá. O nosso problema é somente, eu repito, é formação moral. Somente. Não é plantar ladrão, plantar, não, é única e exclusivamente formação moral da gente. E isso é que a gente tem que passar, não só para os nossos filhos, mas, no meu caso, na pediatria, passar todos esses serviços. Esse livro eu comecei num barzinho que tinha na Marcelo Pinheiro. Quando escrevi os primeiros artigos, comecei a escrever, mostrei a uns jornalistas que estavam lá, esses caras ficaram loucos. Aí eu me sentei. Nesse tempo eu morava na API, ali na Duque Caxias. Me sentei, escrevi. Porque cada artigo que eu lia, que comparava com o outro, eu vinha notando defeitos no primeiro e corrigindo. Sabe? Aí peguei um grande amigo meu, Antônio Barreto Neto, para ele fazer a revisão e corrigir os erros. Ele diz aqui, você vai ver. Então foi a razão desse livro. Esse livro eu vendi no dia, lá no Cassino da Lagoa, 250 exemplares. Eu quero fazer uma segunda edição dele. Aí quero acrescentar uns 12 artigos de colegas, de pessoas, para jogar aqui dentro na segunda edição. Eu quero ver se eu consigo isso.
ser um bom pediatra, eu volto a repetir, é preciso o que eu chamo de formação doméstica. O pediatra, primeiro, é preciso bom caráter, honestidade, não só na questão financeira, mas honestidade em conduta, em comportamento social. E naqueles momentos que você for solicitado, você agir com independência, tirando de lado todos os interesses.